Então, pessoal, retomando aqui a nossa aula, eu fiz um parêntese, por isso que eu interrompi o vídeo anterior, porque eu fui pegar na minha prateleira, aqui na minha biblioteca, não sei se dá para ver, mas é o anteprojeto de Código de Processo Penal de autoria do professor José Frederico Marques. E lá no artigo 200 e seguintes, mas especificamente no artigo 200, tem a seguinte regra. Então é o título 4 do Código de Processo Penal, dos atos processuais coativos. Dá para notar que a linguagem extremamente didática e técnica do professor José Frederico Marques. Por outro lado, tinham propostas que, ao meu ver, eram incompatíveis ou são incompatíveis com uma ordem constitucional como a nossa, em que estabelece a divisão de tarefas, não confunde o Ministério Público com a magistratura, o sistema brasileiro é diferente do sistema europeu continental, em que o Ministério Público integra a magistratura e aí teria alguns poderes instrutórios judiciais, diversamente daqui. Então, lá no artigo 200 diz, olha, a prisão poderá ser imposta como providência cautelar e provisória ou como sanção penal, devendo em ambas as hipóteses atender-se ao seguinte: 1. À exceção do flagrante delito, ninguém poderá ser preso a não ser em virtude de mandado judicial ou grifo, de ordem do Ministério Público, na forma que a lei prevê. Eu vou pular um pouquinho, alguns incisos, vou ao parágrafo único e há uma ressalva. O Ministério Público somente poderá ordenar a prisão nos casos em que esta for temporária. E o artigo 201 diz que a autoridade judiciária ou o órgão do Ministério Público que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Então, já se cogitou, numa Constituição anterior, a possibilidade do Ministério Público decretar a prisão cautelar, especificamente a prisão temporária. Por outro lado, essa proposta hoje seria incompatível com a ordem constitucional, uma vez que a Constituição estabelece que a prisão, com exceção da em flagrante, será sempre decretada por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, leia-se juiz, especialmente o juiz penal. Bom, avançando um pouco mais ainda nos critérios de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, nós temos a regra do contraditório e ainda uma hipótese excepcional. Antes do juiz determinar a decretação de uma dessas medidas, convém, e a lei determina que faça isso, ouvir preliminarmente a parte contrária. Por isso, deve dar ciência completa do requerimento ou da representação e também das peças que o instruem, a parte contrária, e assim assegurando o contraditório, mesmo numa etapa preliminar da persecução penal, caso exista uma representação da autoridade policial. Por outro lado, se o pedido for urgente, geralmente quando a polícia representa pela decretação da prisão preventiva, esse pedido é urgente, sob pena, e quando seria urgente, né? Quando sob pena de frustrar a medida com a regra acima, a regra do contraditório, o juiz pode decretar a medida cautelar diversa da prisão ou a própria prisão e ouvir a parte contrária posteriormente. É assim que funciona. Sexta regra, o sexto regramento. Sanções pelo descumprimento das medidas ou da medida cautelar. Caso o investigado ou o acusado descumpra as obrigações impostas em sede de medida cautelar, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou do querelante, no caso de ação penal privada, poderá substituir a medida
impor outra incumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Inclusive, essa é uma hipótese prevista no artigo 312, parágrafo único do Código de Processo Penal. A sétima regra que eu gostaria de compartilhar com vocês é a da cessação dos motivos ou do motivo que embasaram as medidas cautelares. Então, o juiz pode revogar a qualquer tempo uma ou mais medidas cautelares, caso tenha cessado o motivo que as embasou. Embora o código trate dessa forma, o juiz poderá, é óbvio que o juiz deve, no caso, cessar a medida ou as medidas cautelares, caso o motivo tenha desaparecido. E quando verificar a falta de motivo que o subsista, como eu disse para vocês, ele deve revogá-lo. Pode também eventualmente substituí-la se persistir algum motivo ou surgir um motivo novo. É assim que funciona esse sistema de decretação ou de revogação das medidas cautelares que resultem em prisão ou não. Oitavo regramento, possibilidade de nova decretação de medidas cautelares se sobrevierem novos motivos. Então vamos supor, a medida cautelar foi determinada a fim de assegurar a produção probatória, a instrução criminal, mas por algum motivo surgem aí indícios que o sujeito pretende se evadir do país a fim de não cumprir as obrigações penais, especialmente a futura condenação criminal. Alguns atos são típicos de quem pretende fugir do país, como a obtenção de uma segunda cidadania, justamente na etapa final da persecução penal, a obtenção do passaporte estrangeiro, ou especialmente o europeu, que lhe dá livre acesso a mais de 26 países, ou ainda a remessa de dinheiro para o exterior, uma remessa extraordinária, que não era algo comum, corriqueiro na vida do investigado ou do acusado. Tudo isso pode levar à desconfiança de que o sujeito pretende se evadir do país e que ele está a preparar a sua fuga a fim de evitar ou de dificultar a aplicação da lei penal. Bom, nono regramento, excepcionalidade da prisão preventiva. Como nós falamos desde o início do nosso módulo sobre prisões e liberdade, a prisão preventiva ela será só determinada quando não for cabível outra medida diversa da prisão. Então vamos supor, se o Código de Processo Penal aponta que há um motivo e fica comprovado as razões para se decretar uma medida cautelar que possa resultar na prisão, o juiz só decretará a prisão preventiva caso não sejam adequadas e necessárias as medidas cautelares diversas da prisão. Elas antecedem, na análise judicial, o questionamento se seria a hipótese de decretação da prisão preventiva. Conforme nós vimos desde as aulas iniciais sobre o sistema de decretação da prisão ou de tutela da liberdade jurídica. Vamos lá. Momento da prisão. Tópico 2.2. Agora vamos tratar de outras questões relacionadas à prisão. Então, tópico 2.2, momento da prisão. A prisão pode acontecer a qualquer dia ou a qualquer hora, e a qualquer hora.
desde que se obedeça às restrições relacionadas ao ingresso na casa das pessoas. Então, o domicílio, por determinação constitucional, é inviolável. Isso faz com que o executor da ordem de prisão ele obedeça o ingresso durante o dia numa casa, e se eventualmente ultrapassar o período do dia, se ingressar no período noturno, ele precisa cercar o local, determinar que a pessoa que resida naquele endereço entregue quem ele busca, e caso não seja entregue, aguardar amanhecer o dia para que possa tomar alguma providência. Eu acabei antecipando um dos tópicos que nós deveríamos tratar mais adiante, mas eu posso retomar logo em seguida esse tema novamente, até para conceituar dia e noite. Já já eu falo disso novamente, ok? Vamos lá, tópico 2.3, emprego de força. O Código determina, no artigo 284, que não será permitida a força além da necessária para executar o mandado de prisão. Em outras palavras, somente se utilizará força quando for indispensável para cumprir a ordem de prisão, o mandado de prisão judicial. E assim, caso o sujeito que é objeto do mandado de prisão resista ou tente se evadir, é preciso evitar essa fuga e coibir essa resistência. Por isso, os agentes públicos, os executores, os policiais, estão autorizados a utilizar da força necessária para tanto. É algo similar a uma legítima defesa, mas com um viés diferente. Vamos falar agora no tópico 2.4 sobre o mandado de prisão. Compete ao juiz penal a decretação da prisão preventiva com exposição dos motivos de fato e de direito, conforme nós vimos anteriormente, que resultará, depois da prática deste ato, na expedição do mandado de prisão. O mandado de prisão ele será lavrado pelo escrivão. Então, no sistema da Justiça Paulista, nós temos lá os escreventes, eles fazem esse papel. Então, eles que lavram o mandado de prisão. Por outro lado, ele deve conter a assinatura da autoridade judicial, da autoridade que determinou aquela prisão. Além disso, deve conter a descrição da pessoa que deverá ser presa, preferencialmente por seu nome, também com eventuais apelidos, alcunha, né, ou sinais também característicos, se for preciso. Deve constar ainda a indicação da infração penal que motivou a prisão. Se for o caso de possibilidade de pagamento de fiança para evitar a prisão, o valor deve ser também informado no mandado de prisão, obviamente quando a infração penal for afiançável. E por fim, a autoridade destinatária da ordem. Então pode acontecer, e nós faremos essa observação mais adiante, que a autoridade destinatária da ordem não seja da mesma comarca ou da mesma seção ou subseção judiciária, no caso de competência estadual ou federal. E aí, neste caso, é preciso expedir uma carta precatória com o respectivo mandado de prisão para que seja cumprido em outros locais. Mas essa autoridade indicada também, muitas vezes, são, na verdade, eu vou usar o plural, são as autoridades policiais, elas que cumprem ou que determinam o cumprimento desses mandados de prisão. Bom, uma observação, o artigo 299, algumas vezes eu vou pedir para vocês acompanharem, eu abro o meu código aqui e faço alguns destaques, algumas observações. Então, o artigo 299 diz que a captura poderá ser requisitada
à vista de mandado judicial por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade a quem se fizer a requisição as precauções necessárias para averiguar a autenticidade dessa. Vamos lá, o que significa isso? Não dá para a autoridade judicial expedir para todas as autoridades policiais do país o mandado de prisão. Então o que ela faz? Ela expede um mandado de prisão, insere num sistema de mandados de prisão do Conselho Nacional de Justiça e eventualmente, ela pode requisitar a captura de alguém por qualquer meio de comunicação, até por e-mail, por telefone. Ela contata uma autoridade de um local que ela tomou conhecimento que o procurado passou ou está por lá e solicita apoio. Acontece que a autoridade que recebe essa comunicação, ela tem que tomar precauções para que não execute uma prisão ilegal, para que não caracterize abuso de autoridade, o que seria muito grave, não só do ponto de vista do desrespeito ao ordenamento jurídico, mas principalmente por restringir a liberdade física de locomoção de alguém indevidamente. E não tem indenização que repare esse prejuízo. Vamos lá. Prosseguindo um pouco mais, agora é o tópico 2.4.1, ainda em mandado de prisão, nós vamos tratar de uma forma um pouco mais extensa o mandado de prisão. Vamos falar então da entrega do mandado de prisão ao preso. Então, o mandado de prisão, por determinação do Código de Processo Penal, ele deve ser expedido em duplicata. Ele deve conter lá duas vias para que uma delas sirva como recibo de entrega ao preso. Eu até prefiro chamar de entrega da nota de culpa, porque é o modelo adotado culturalmente pelo Brasil em duas hipóteses. Na prisão em flagrante, após a lavratura da prisão em flagrante, a autoridade policial ela tem que cientificar o preso do motivo da sua prisão, quem são os responsáveis por ela, inclusive os condutores, embora essa não seja a prática policial. E além disso, na prisão temporária, a segunda via do mandado de prisão serve como nota de culpa, ou seja, o preso toma ciência do motivo de sua prisão, quem são os responsáveis e o delito que ele está em curso. E esse é o sistema hoje estabelecido em relação também à prisão preventiva. Embora não se utilize a expressão nota de culpa, que o mandado servirá como nota de culpa, é esse o papel dele conforme o artigo 286 do Código de Processo Penal. Então, o executor deverá, repetindo, entregar logo após a execução da prisão ao preso uma cópia, a duplicata desse mandado de prisão. E aí deve conter ali a declaração do dia, hora e local da diligência que ocorreu a prisão. O preso deverá passar recibo no outro exemplar, que servirá também de comprovante aos policiais, serve até como forma de resguardar os policiais de que deram ciência ao preso do motivo ou dos motivos de sua prisão. Agora, se eventualmente o preso se recusar a assinar, não souber ou não puder escrever por ocasião da prisão, o fato será mencionado em declaração e, neste caso, o Código exige a presença de duas testemunhas instrumentárias. São testemunhas que conferem que aquilo corresponde à realidade, que não há qualquer descumprimento das determinações legais pelos executores do mandado de prisão. Bom,
Avançando um pouco mais, vamos subdividir os tópicos. Agora é o tópico 2.4.1.1. É muita subdivisão, mas é uma subdivisão lógica e até para que vocês não se percam, na exibição desses vídeos eu vou anexar no próprio canal um roteiro numerado para que vocês possam assistir e acompanhar ao mesmo tempo o roteiro para que possam acrescentar anotações, observações que foram faladas por aqui ou até aquelas que eventualmente vocês tiverem dúvidas e num outro momento eu estarei à disposição para retomar todo esse conteúdo e também esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, prosseguindo, 2.4.1.1, exceção à regra da entrega do mandado de prisão ao preso. Se a infração penal for inafiançável, a não entrega ou a falta de duplicidade do mandado de prisão, o fato do agente policial não ter em mãos o mandado de prisão, não obstará a execução da prisão. E neste caso, o preso será apresentado imediatamente ao juiz que expediu o mandado de prisão. Essa é a regra, é assim que funciona. Nem sempre os agentes policiais têm à mão o mandado de prisão, mas eles sabem que ele existe, alguém os informou e eles devem tomar providência, eles não podem deixar de agir, eles têm o dever legal de agir. E aí, ao deter a pessoa, ela é conduzida até a autoridade judicial que determinou a prisão daquela pessoa. Mas essa regra existe por quê? Porque às vezes a autoridade que determinou a prisão ainda não inseriu informação no sistema do Conselho Nacional de Justiça, ou porque tem alguma deficiência estrutural com pessoas e até com recursos tecnológicos. O Brasil é um país muito extenso, algumas regiões são precárias, não têm os recursos necessários para que os atos sejam materializados de forma rápida, então isso não poderia impedir a execução da prisão de alguém que tem contra si uma ordem determinada por um juiz. Vamos agora ao tópico 2.4.2, que trata da entrega de cópia assinada pelo executor ou de guia expedida pela autoridade judicial como condição para o recolhimento à prisão. Então, o artigo 288 do Código de Processo Penal estabelece uma obrigação aos agentes policiais para que alguém seja recolhido à prisão. Uma coisa é o ato de execução da prisão, outra coisa é a entrega do preso a uma unidade prisional. E aí nós temos dois personagens, o diretor da unidade prisional e o carcereiro. São basicamente essas pessoas que podem receber o preso. Mas para que ele seja entregue e recebido por essas pessoas, necessariamente se exige a entrega da cópia assinada pelo executor do mandado. Então eles assinam no mandado a entrega, pegam o recibo de entrega do preso passado pelo carcereiro ou pelo diretor, inclusive com data e hora. É preciso determinar o momento de ingresso do preso no sistema prisional. É assim que funciona. Obviamente que o recibo pode ser passado no próprio mandado de prisão, se esse for o documento exibido, e por isso convém que o executor compareça para entregar o preso, ou o policial condutor do preso até a unidade prisional, com o respectivo mandado de prisão duplicado, para que aí sim possa deixar um lá e que tenha lá sua assinatura de entrega, etc. E ao mesmo tempo o recibo de entrega do preso passado pelo carcereiro ou pelo diretor da unidade prisional. Tópico agora 2.4.3.
pessoa que deverá ser presa que reside fora da jurisdição do juiz penal. Como eu havia falado há pouco, neste caso, o juiz penal deverá expedir uma carta precatória com o inteiro teor do mandado de prisão. É assim que funciona, para que possa cumprir em outras jurisdições. Pode ser em todo o território nacional, desde que saiba o destino da pessoa que se procura, e aí se expede a carta precatória para que os agentes policiais possam cumprir esse mandado de prisão em outra localização. Bom, vamos lá. Havendo urgência, neste caso, o juiz, porque a carta precatória é um instrumento ainda arcaico, eu diria. Ele muitas vezes demora demais para que seja efetivado. Então a sua expedição é um pouco burocrática, há uma sobrecarga dos funcionários do Poder Judiciário e até que ele seja cumprido esse mandado de prisão por meio de uma carta precatória, talvez leve muito tempo ou talvez ele não seja cumprido porque o sujeito que se busca tenha saído do local em que se sabia o seu destino. Então, muitas vezes o juiz que determinou a prisão do agente faz contato por qualquer meio de comunicação, preferencialmente por e-mail, a fim de dar celeridade à execução da prisão. E aí a carta precatória depois é encaminhada ou até digitalizada. Tem inúmeros recursos hoje em dia que facilitam a transmissão do mandado de prisão sem que seja pela forma tradicional da carta precatória, que é extremamente lenta e não facilita em nada. Obviamente, conforme eu havia falado na hipótese anterior, quem recebe a comunicação que não seja uma carta precatória com o respectivo mandado de prisão tem que tomar as cautelas necessárias a fim de verificar a veracidade daquela informação. Por fim, o juiz que receber a carta precatória, ele deve providenciar a remoção do preso para o local que determinou a sua prisão no prazo máximo de 30 dias. Geralmente essas transferências são muito rápidas, especialmente no âmbito da Justiça Federal ou da Polícia Federal. Eu havia falado há pouco para vocês sobre o registro do mandado de prisão em banco de dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Então, o próximo tópico, eu peço para que vocês abram aí, 2.4.4, registro do mandado de prisão em banco de dados do CNJ. O Código de Processo Penal, no artigo 289-A, determina o registro imediato no banco de dados do CNJ e que seja mantido por lá com essa finalidade, para que seja cumprido o mandado de prisão. E há uma vantagem nesse registro porque possibilita a execução da prisão por qualquer policial sem mandado em mãos, como eu havia falado anteriormente. Se isso for utilizado de forma automática, sistêmica, nós rompemos com uma burocracia que dificulta a execução dos mandados de prisão, que seria a duplicidade, a transmissão do documento. Né? Por outro lado, em locais em que há dificuldade de acesso à internet, a outros meios de comunicação, o papel ainda é importante. Bom, prosseguindo um pouco mais, tópico 2.5, comunicação da prisão ao juiz do local de cumprimento do mandado. Notem que quando a prisão é executada em um local diverso daquele que foi determinada a prisão, os executores eles não podem conduzir diretamente a pessoa presa ao juiz que determinou a prisão. Eles devem, antes disso, formalizar
essa prisão no local em que ela se efetuou. Então, é preciso apresentar imediatamente a pessoa presa ao juiz do local do cumprimento da medida. E esse providenciará a certidão extraída do Conselho Nacional de Justiça e também informará o juiz que a decretou. Vamos tratar agora do tópico 2.6, sobre o direito do preso de assistência técnico-jurídica. Bom, o preso será informado, como nós estudamos nos regramentos constitucionais, sobre o sistema de decretação de prisão e de tutela da liberdade jurídica dos indivíduos, dos seus direitos, entre eles de permanecer calado, o de contratar uma pessoa de sua confiança ou seu advogado de sua confiança, mas caso não informe o nome de seu advogado, compete, né, convém, é o dever dos agentes policiais de comunicar imediatamente à Defensoria Pública para que tome ciência e, se for o caso, tome alguma providência a fim de obter a liberdade física do indivíduo. Bom, tópico 2.7. Se houver dúvida, então o tópico é dúvida das autoridades locais sobre a legitimidade do executor ou sobre a identidade do preso. Isso pode acontecer. Não se sabe se quem executa tem legitimidade para executar ou se eventualmente a pessoa presa é aquela que deveria ser presa. Neste caso, convém às autoridades locais colocar em custódia o preso até que fique esclarecida a dúvida. Só tome um cuidado, porque o Código de Processo Penal ele estabelece essa regra como se fosse somente para o réu, mas para qualquer pessoa presa. Essa regra serve para todos. O Código não foi técnico ao dispor no parágrafo 5º do artigo 289 sobre como proceder nesta hipótese. Ele falou do réu, né, que poderá colocar em custódia o réu até que fique esclarecida a sua identidade ou a legitimidade do executor, mas não se destina somente ao réu, mas também ao indiciado. Bom, 2.8, perseguição de pessoa a ser presa. Esse vídeo foi um pouco mais longo que os demais. Eu sei que vocês cansam, né, quando eu falo mais de 30 minutos, nós já chegamos em 32 minutos, mas eu posso até interromper aqui e é melhor. E assim vocês conseguem fazer um break, respirarem um pouco, para que possam prosseguir comigo. Então eu retomo no próximo vídeo com o tópico 2.8, perseguição de pessoa a ser presa. Tem algumas regrinhas que são importantes a serem observadas e com isso nós caminharemos para o final dessa etapa da aula sobre os procedimentos para executar a prisão de pessoas. Até já.